Me apresentando, eu sou o Rafael Camargo, sou graduado em Direito, tenho duas pós em licitações e contratos, né? E uma pós, que eu acho que eu não sei onde eu estava com a cabeça, em fazer em Ciência de Dados na Administração Pública, pela Federal de Santa Maria. Eu não desisti dessa pós porque eu já estava, quando eu falei, agora não dá mais, já tinha 1 ano fazendo, faltava 6 meses, eu falei, eu vou ter que fazer esse trem. E daí você imagina uma pessoa do direito trabalhando ciência de dados na administração pública. Não sei o que estava com a cabeça, mas aconteceu. Então, e atuei como diretor de licitações e contratos no município de Foz do Iguaçu por 5 anos e meio, e atualmente eu estou na diretoria de projetos e parcerias na Secretaria da Assistência Social em Foz do Iguaçu. Sou concursado lá. E hoje a atuação minha é mais para a Lei 13019, porque quando você está cansado de um problema, que é a 14133, você vai ver outro problema, que é a lei de convênios, né, as parcerias. Então, para você, aquele para-raio dos problemas está aqui à frente de vocês, né? Falar, eu ainda estou procurando aquela pessoa que no começo, quando a gente vai fazer concurso, fala que a vida de servidor público é tranquila, que quase não trabalha. Não consegui achar esse setor ainda, mas a gente está na busca efetiva nisso. E esse planejamento, né, o planejamento em foco, ensino, vai assim correndo assim para testar a ansiedade de vocês, né? Daí vai subindo assim, bem a pessoa fala, mas sobe logo, desgraça. Vocês ficam assim nessa ansiedade igual eu, então eu preciso trabalhar a minha ansiedade, às vezes eu controlo para não apertar o botão e falar, eu fiz, mas eu quero passar isso rápido, não quero desse jeito. Então, o nosso primeiro módulo é Planejamento em Foco, Ensino e Soluções de IA. Quando a gente fala de procedimento licitatório, a gente trabalha esse procedimento em 2 formatos, em 2 grandes grupos, né? A licitação, que é o formato concorrencial, e a contratação direta, que é o não concorrencial. Então, quando a gente fala em procedimento licitatório, são 2 formatos. Que é licitação e contratação direta. Mas, Rafael, tem diálogo competitivo, tem não sei o que lá. Licitação. Dispensa inexigível, não concorrencial, contratação direta. Mas a dispensa eletrônica tem concorrência sim. Tem. Mas ela está enquadrada no contratação direta, em tese, não concorrencial. Então, a gente tem a Constituição Federal, em seu artigo 37, ele traz o quê? Ressalvados casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Constituição Federal, artigo 37. O embasamento. A lei maior, no caso a Constituição, é que nos traz o embasamento por que temos que licitar. Vamos lá, na ansiedade mais uma vez. Os agentes responsáveis, mas quem são esses responsáveis por fazer essas contratações? A gente traz como o quê? O artigo 7 da lei, da 14133, ele traz que caberá à autoridade máxima do órgão da entidade, ou quem as normas da organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os seguintes requisitos. Preferencialmente efetivo ao empregado público, atribuições ou formação compatível ou certificação profissional e sem vínculos ou parentesco com licitantes ou contratados habituais. Mas o que é essa gestão por competência que a gente fala aqui?
Como a gente vai estar falando em governança nas contratações, a gente vai ter atenção, talvez, um pouco diferente do que a gente vê normalmente, que fala, como é escolhido quem vai ser o pregoeiro do órgão? É aquele que a gestão quer deixar de castigo? É aquele que, nossa, ele vai bem, ele se dedica bastante, fica incomodando outro órgão, vai ser pregoeiro, agora você vai ver. Ou quem que vai fazer essa fase interna? Como que é feita essa escolha? Numa prefeitura, numa câmara diligente, ou às vezes na câmara é assim, só tem esses servidores, vai ter que ser esses e acabou. Numa prefeitura diligente, o ideal é fazer isto, gestão por competência. A gestão por competência, ela nada mais é do que alguém, só para ajudar, algum município de vocês tem programa de gestão por competência? Já ouviram falar em gestão por competência? Não, Foz também não tem. Então, não fiquem assim, falar, estou atrasado. Não. Gestão por competência, a lei traz de uma maneira singela, a 14133, mas que ela tem aplicação em toda a administração pública. O que seria a gestão por competência? Nos locais de direção, assessoria, nos lugares que tem uma certa responsabilidade. Então, a gente falando em diretorias, até secretarias, em cargos especiais, tudo isso, o município ter um programa de qualificação mínima desejada para atribuir aquela função. Então, eu tenho lá, para ser diretor de TI, a pessoa tem que ter uma formação na área, tem que ter um curso X, tem que ter uma especialização assim e tem que ter isso. Dentre aqueles que vão assumir aquilo, ele tem que ter aquelas competências. Rafael, quer dizer que gestão por competência tem que ser o melhor servidor para aquilo no local? Não, é diferente. Ele tem que atender o menor, ele tem que atender aquele grau que foi indicado previamente, mediante justificativa. Para quê? Para eu ter pessoas qualificadas, estratégicos. Preciso fazer gestão por competência em tudo? Daí a gente não tinha que estar falando com vocês, a gente tinha que estar falando com os prefeitos. Porque seria quem trabalharia melhor essa ação. Então, e às vezes causa aquela revolta de servidores, falando, poxa, mas assume tanta gente que não tem qualificação nenhuma para estar aqui, e tem gente boa que não está fazendo. E é o inverso também. Às vezes tem servidor muito ruim ocupando o cargo que não deveria estar, e então não é uma métrica, eu nem coloco como uma, sei lá, servidor é bom, cargo em comissão é ruim, não, porque tem muito cargo em comissão muito bom, e tem muito servidor ruim também, então depende muito da pessoa, depende muito da gestão por competências. Quando você limita, quando você desenha os requisitos mínimos, você consegue ter uma melhoria na administração pública e nas contratações públicas. Para as contratações públicas, a lei trouxe alguns requisitos, que é preferencialmente efetivo o empregado. Cuidado com esse preferencialmente, porque o preferencialmente ele fala de ser efetivo o empregado, mas ele diz, é preferencialmente, então eu posso não colocar, mas você tem que justificar o porquê e mostrar quais medidas foram tomadas para colocar outro servidor que não seja efetivo o empregado público. Atribuições ou formação compatível com a certificação profissional. Quem era a contadora? Você trabalha na contabilidade? Perdão. Na contabilidade. Quem vai fazer... Eu brinco, eu acho isso interessante. Eu gosto de ver dos pregoeiros. Tem algum pregoeiro aqui? Não, só você?
Então é ela que nós vamos malhar hoje, o pessoal da área demandante ali que vai fazer. Eu gosto de falar sobre o balanço patrimonial. O pregoeiro, alguns, pegam e vai comprar R$ 5.000 em copo, pede para a empresa juntar o balanço dos 2 últimos exercícios. Chega o balanço, o pregoeiro faz o quê? Olha, juntou, pode seguir. Porque não tem competência técnica, pode até saber fazer, mas não tem competência técnica de analisar um balanço patrimonial. Não tem. Eu não sei analisar um balanço patrimonial. E nem tem a função de aprender a analisar. A gente tem que começar a entender, nesses procedimentos preparatórios, o que é realmente importante para aquela licitação. Um balanço é importante numa terceirização de serviços? Sem dúvida. Mas para uma aquisição que primeiro a pessoa entrega, depois eu pago, não sei se é tão interessante. Não sei se não é um excesso de formalismo, tem possibilidade de não pedir, de simplificar isso na licitação, porque às vezes você vai desclassificar. Depende do valor também. Depende muito do valor. Depende, e é difícil uma análise de balanço. A gente leva para o contador. Tá, exato. E daí, então, que bom, porque tem pregoeiro que analisa, fala, tem balanço, pode seguir a licitação. Não tem balanço, você acaba para. entendendo um pouquinho, né? Mas assim, aí a gente pega e leva para o contador. Que bom, porque tem uns lugares que é pior. Mas assim, você pode verificar o edital e começar a limpar, porque o balanço ele vai falar sobre a saúde financeira, vai falar sobre como aquela empresa está. Se é uma contratação, papum, entrega, recebe, eu não vejo por que balanço. Se ela não me entregar, ela não vai receber. E acabou. Isso não quer dizer que por ela ter um balanço bom, ela vai entregar o produto. Isso não quer dizer em nada. A concorrência usa bastante, né? E daí eles começam. Na concorrência é outra história. Porque daí sim, tem mão de obra empregada, ela tem que se dispor de pagar funcionários, senão a gente responde solidariamente, né? Então, atribuições compatíveis nas funções que estão ocupando. Então, eu vou ter pessoas qualificadas para estarem nos locais corretos, nos locais de qualificação, né? Sem vínculo ou parentesco com licitantes ou contratados habituais, principalmente município pequeno. Eu fui uma vez para um certo município, falando, e o prefeito estava assistindo a palestra. Estava o prefeito, assim, um município pequenininho, 2.000 e poucos habitantes. Não sei se tem algum município menor, mas até hoje o menor que eu fui foi esse. E o prefeito estava lá, tinha 40 pessoas. Eu falei, tá todo mundo aqui, né? Mas vamos lá. Daí, o prefeito falando, e eu comecei a falar, gente, no município tem... Naquele não tinha posto de gasolina, mas tinha um posto de gasolina. E o prefeito é dono do posto. Tem que contratar com ele. Não tem o que fazer. Porque você vai sair do município, vai até um outro município vizinho, tudo gastar recurso público, porque só tem ele. E é mais normal do que vocês imaginam. O dono do posto de gasolina ser o prefeito, o dono da cidade. Então é muito comum, mas para os servidores tem que tentar evitar esse vínculo ou parentesco com licitantes habituais.